E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre impulso e quantidade de movimento, e a questão diz o seguinte: considere um carro de massa igual a 8 vezes 10 na 2 kg que entra em uma curva com velocidade V1 de intensidade 54 km por hora e sai dessa curva com velocidade V2 de intensidade 72 km por hora. Sabendo que V2 é perpendicular a V1, calcule a intensidade do impulso total, né, no caso aí da força resultante. Primeiro eu vou mostrar para vocês uma relaçãozinha que para a gente vai ser bem importante saber, tá? Então primeiro é só uma relação matemática. A gente sabe que impulso pode ser calculado de várias formas, né? Pode ser calculado força vezes tempo, ou pela área de um gráfico de força e tempo, ou pela relação com a variação da quantidade de movimento. Como eu não tenho força e nem gráfico, eu vou ter que usar a relação da quantidade de movimento, né? Vamos lembrar que quantidade de movimento é calculado com massa vezes velocidade. No caso eu tenho a massa, tenho as velocidades, tá meio na cara aí o que eu tenho que fazer. Só que tem um detalhe aí, tá? Que a questão é um pouquinho diferente, então antes disso eu quero mostrar uma relação para vocês. Olha só, vamos abrir isso aí, né? Variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade final, menos a quantidade de movimento inicial, que é a massa vezes a velocidade inicial. Perfeito. Então, eu posso reescrever assim, ó, impulso é igual a massa, deixa a massa em evidência, ó, que a gente faz muito na matemática isso, porque a massa aparece nos dois termos, e aí fica, ó, VF menos VI, né, VF menos VI. E aí eu vou chegar na relação que eu quero. Então eu posso escrever o impulso dizendo o quê? Que ele é a massa vezes a variação da velocidade. Beleza? Beleza, professor. Massa vezes variação da velocidade. E aí, como eu já tenho a massa, né? Fica até bem tranquilo. Ó. O impulso, como eu já tenho a massa, eu sei que o impulso vai ser 8 vezes 10 na 2, já está até na unidade certinha, vezes essa variação da velocidade. Agora vamos resolver esse problema. Primeiro pega os valores da velocidade e arruma eles, né? Velocidade 1, que a questão me dá, está em 54 km por hora. A gente sabe que não dá para usar km por hora quando a gente trabalha com impulso, tem que ser metros por segundo. Então tu vai dividir por 3,6 e aí tu vai encontrar uma velocidade de 15 metros por segundo. Perfeito. Agora tu vai pegar a velocidade 2, que ele te dá ali como 72 km por hora. Tu vai fazer a mesma coisa, né? Vai passar isso para metros por segundo dividindo por 3,6. E aí tu vai encontrar 20 metros por segundo. Aí tu pensa, senhor, é só eu pegar então fazer 20 menos 15 e matei a questão, certo? Não, errado. Errado porque a questão está falando de uma curva e esse é o grande detalhe da questão. A questão está falando de uma curva e a gente tem que entender que velocidade, impulso, quantidade de movimento são tudo grandezas vetoriais, são vetores. E numa curva, esses vetores mudam em direção e sentido. Então pensa o seguinte, ó, eu tô lá fazendo uma curva, tá? E aí eu entro nessa curva com uma certa velocidade que a questão me disse ali, né? Uma certa velocidade que ela chama de V1. E essa velocidade V1 é 15 metros por segundo. E aí eu saio dessa curva com uma velocidade final V2 de 20 metros por segundo. E aí a questão me diz, ó, V1 e V2 são perpendiculares. Vetores perpendiculares eu não posso ver a variação deles simplesmente fazendo um menos o outro. A variação deles tem que ser vetorial. E aí para isso eu vou mostrar da seguinte maneira para vocês então. O vetor 1, a velocidade 1 é para lá, e a gente sabe que ela vale 15. A velocidade 2, ela é para baixo, e a gente sabe que ela vale 20. A variação desses dois vetores, eu vou até fazer de outra cor aqui, ó. A variação desses dois vetores vai ser um vetor diagonal, justamente assim, formando um triângulo. E esse valorzinho aqui, ó, desse triângulo seria a variação da velocidade nessa questão vetorial. Beleza? Como que eu resolvo isso? Bom, é um triângulo, né? Um triângulo tu pode usar trigonometria. Então se tu usar trigonometria, tu consegue encontrar. Mas se tu for um pouquinho mais
ligado na matemática, tu vai ver que esse triângulo ele é um múltiplo do triângulo, aquele triângulo perfeito que a gente trabalha na matemática, né? Que é o triângulo 3, 4, 5, que diz o seguinte, né? Se um dos lados, ó, deixa eu desenhar aqui ele pequenininho, só para te entender, ó. Um dos lados é 3, o outro lado é 4, então a hipotenusa ali, né, que seria a hipotenusa é 5. Como é que eu sei que ele é um múltiplo? Ó, eu sei que 15 é a mesma coisa que 3 vezes 5, ó, 3 vezes 5. Eu sei que 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5, ó, peguei o 4 aqui, ó. Então eu sei que os dois lados são múltiplos de 3 vezes 5 e 4 vezes 5 são múltiplos de 5. Ou seja, esse cara aqui ele tem que ser um múltiplo de 5 também. Como eu sei que tem que fechar 5, então tem que ser 5 vezes 5. Ou seja, a minha variação da velocidade é 25, tá? Então essa seria uma forma de fazer. Caso tu ache meio complicado, aí tem que ser matemática antiga mesmo, né? O que seria a matemática antiga? É tu pegar e aplicar lá o tal do Pitágoras, né? Que é o seguinte, ó, a gente sabe que esse cara que é a hipotenusa ao quadrado tem que ser igual a este cara que é um dos catetos ao quadrado mais este cara que é o outro cateto ao quadrado. Esse quadrado da hipotenusa vai passar para o outro lado como uma raiz e 15 ao quadrado vai dar 225. Mas daí os cálculos não ajudam, né? 20 ao quadrado vai dar 400. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai somar esses dois dentro ali da raiz, né? Somando esses dois vai dar 625 e aí tu vai tirar essa raiz. Raiz de 625 dá 25, tá? Dá muito mais trabalho, mas tu chega no mesmo resultado por uma outra forma. E agora para terminar, como a gente já tinha feito, só faltava a variação da velocidade, ela dá 25 e agora é só calcular. Tu vai multiplicar ali 8 com 25. 8 com 25 não é um cálculo tão difícil de fazer. 8 vezes 25 a gente sabe que dá 200. Vezes 10 na 2. E agora é só reescrever essa notação aí, né? 200 vezes 10 na 2. A gente tem 2 zeros sobrando. A gente vai escrever assim, então. 2 vezes 10. Aquele 10 na 2 soma mais 2, né? Então fica 10 na 4 newtons vezes segundo. E essa é a resposta da minha questão. Então a gente fica aí com a alternativa E para essa questãozinha. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!